Fala, galeres! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e nós seguimos com a tormenta a café! Enquanto você se atipa aí, meu filho, se organiza na sua cadeira para você estudar a redação, eu rodo a vinheta. Gente, olha só, a proposta é sobre os desafios e perspectivas da saúde mental na sociedade contemporânea. Já tem um vídeo aí sobre uma correção desse tema aqui no canal. E a filha falou assim: Pri, achei a proposta tendenciosa para o cenário da pandemia. A outra aluna que também escreveu a redação desse tema também achou tendenciosa, mas isso aconteceu porque os textos de apoio traziam aí informações sobre a pandemia. Então, se estava aí puxando para esse lado, o ideal é você abordar bem essa questão aí pandêmica, tá? Às vezes a CAF ela já traz essa perspectiva aí nos textos de apoio. Quando tem, né? Porque ultimamente a Tormenta tá trazendo uma linha e ainda dá risada da nossa cara de que aquilo lá é proposta, tá? Ô, deixa eu só arrumar aqui, gente. A galera que tem tokens, a galera que tem tokens não deve ficar feliz quando vê esse Trubisco aqui desalinhado, né? Agora alinhei. Então vamos lá. Desafios e perspectivas da saúde mental na sociedade contemporânea. Então vamos lá, meu amor. Ela colocou como título o seguinte: Mal do século, o impasse do pleno bem-estar. Cuida só para colocar, né, o pingo nos is e no j, tá bom? Porque aí se você não coloca, não tá certo, né? O pingo do i e do j devem existir da mesma forma como o cortinho do t, tá bom? Então vamos lá. Introdução 6 linhas, né? O ideal é fazer até umas 5 linhas, tá? Procura dar uma enxugada. Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, defende a harmonia entre o corpo e a mente como a verdadeira fonte de saúde e felicidade. Entretanto, a saúde mental contemporânea, extremamente deteriorada em um cenário pós-pandêmico, revela-se um desafio na manutenção de tal equilíbrio, uma vez que rompe o principal combustível humano, o bem-estar. Dessa forma, os transtornos psicológicos, dadas suas origens, colocam o indivíduo em um lamentável estado de vulnerabilidade. Olha só, você falou, né, que ela está extremamente deteriorada em um cenário pós-pandêmico, então o ideal seria você ter contextualizado um pouquinho, né? Pandemia do quê? Pandemia que aconteceu quando, tá? O ideal seria você ter dado uma contextualizada um pouquinho melhor, tá? Lembre-se sempre de que a CAF, ela exige, né? Não é que ela exige, ela avalia com notas maiores, redações que trazem alusões bem articuladas com o tema. Então, sempre procure trazer alusões que dialoguem muito bem com aquilo que você está escrevendo, tá? Então, talvez quando você falasse ali, né, que ela está deteriorada devido a um cenário pós-pandêmico, você devesse ter dado uma aprofundada nisso. Você poderia ter comentado sobre como isso aconteceu, de que maneira isso aconteceu, como que isso se configura como um problema, né? De que forma isso é um problema. Então, apenas para mostrar para a banca esse cenário que você mencionou, tudo bem? Os transtornos psicológicos, né? Então, ó, dessa forma, os transtornos psicológicos, dadas suas origens, colocam, né? Porque são os transtornos, o indivíduo em um lamentável estado de vulnerabilidade. Então, vamos ver aí quais são os argumentos que ela usou para argumentar. Então, vamos lá. Sob essa perspectiva, o enfrentamento da ansiedade, associada ao mal do século, especialmente após um período conturbado de medo e incertezas promovidas pela Covid-19, coloca em xeque uma melhor abordagem. Olha lá, cuidado com a letra, tá vendo? Então, às vezes parece que não é um R ali, tá bom? Então, você pode ser penalizada por grafia. Da complexidade da saúde mental na sociedade.
Sob essa perspectiva, o enfrentamento da ansiedade associada ao mal do século, especialmente após um período conturbado de medos e incertezas promovidos pela Covid-19, coloca em xeque uma melhor abordagem da complexidade da saúde mental na sociedade. Olha só, qual que é o problema aqui, ó? Você fez um período muito extenso. E quando você faz um período muito extenso, a tendência de você tangenciar, a tendência de você perder a linha de raciocínio, de você não conseguir argumentar, de você não conseguir relacionar, é muito alta. E se você parar para pensar, foi exatamente isso que aconteceu. Quando você começa falando o enfrentamento da ansiedade, então, olha lá, se eu tirasse tudo isso aqui, ó, o enfrentamento da ansiedade coloca em xeque uma melhor abordagem da complexidade. Percebe que não faz sentido, que não fica bem organizada, que não fica bem relacionada. Então, amor, o que que você tem que pensar? Qual é o argumento que você vai desenvolver? O que que você vai desenvolver? Você vai falar que os desafios da saúde mental são quais? A falta de atendimento, o cenário pós-pandêmico, a falta de atendimento, a autocobrança, a positividade tóxica. O que que você vai trazer como argumento? O que que você vai desenvolver como argumento? Então, é nesse sentido que você precisa estruturar o seu texto, organizar a sua redação, tá bom? Então, olha lá. Diante desse cenário, o qual a exposição contínua a notícias sensacionalistas, aliado ao isolamento social, revelou um contexto em que os transtornos mentais, em destaque para a depressão, deixaram de ser uma raridade, mas sim incomum alguém que não tenha sido afetado por eles. Isso se justifica porque as emoções e os pensamentos, de acordo com o livro Armadilhas da Mente de Auguste Cury, moldam as condições pessoais dos indivíduos, ou seja, se predominantemente a mente for alimentada por tristeza e desesperança, a qualidade de vida será o reflexo desse mal. Então, o que eu percebo aqui nesse parágrafo, meu amor? Não tem uma linha do tempo. O que seria essa linha do tempo? Enfim, você não tem um norte que você segue. Então, você começa falando da ansiedade, daí você fala do mal do século, aí você fala desse período conturbado da Covid, aí você fala que não tem uma boa abordagem, aí depois você fala dessa exposição do sensacionalismo, daí você fala, né? De que é incomum pessoas que não tenham essa doença. Depois você traz a alusão do Augusto Cury, tá? Então, o que que aconteceu aqui no seu parágrafo? O problema, meu amor, está na organização do parágrafo, tá? Então, o que que você vai organizar? O que que você vai desenvolver? Então, olha, primeiro eu vou falar da questão da pandemia, de como isso foi potencializado na pandemia. De que forma que foi potencializado? Pelo fato de que muitas pessoas não conseguiram viver o luto, né, quando perderam entes queridos, não conseguiram, né, velar, não conseguiram se despedir, não conseguiram aí viver o luto. Isso potencializou a saúde, problemas na saúde mental. Devido aí à pandemia, né, como o mundo não estava preparado e o Brasil muito menos para essa pandemia, saúde mental foi colocada em segundo plano. Então, os hospitais, né, as UPAs, as UBSs, elas estavam todas focando os esforços no atendimento da Covid e não a crise de ansiedade, pânico, etc, etc. Então, quando fala-se, né, de pandemia, quando se fala de pandemia, o ideal seria você ter feito essa abordagem. Você deveria ter definido melhor essa perspectiva. Então, ó, eu vou falar sobre a pandemia, eu vou falar sobre a influência da pandemia, eu vou falar como a pandemia afetou a saúde mental, mas de que maneira? Dessa e dessa e dessa. Então, é dessa forma que eu vou fazer. É importante trazer o Augusto Cury?
já que você estaria focando na questão da pandemia, não teria essa necessidade de você falar dele. Porque veja só, você terminou o seu parágrafo falando do Augusto Cury. E aí isso acaba ficando superficial, porque ele ficou uma alusão deslocada. A banca percebe que essa alusão ela foi inserida aqui no seu texto apenas para cumprir a tabela, mas não que ela ajudou efetivamente na argumentação, entendeu? Então, era nesse sentido que você deveria ter cuidado, que você deveria ter organizado, que você deveria ter estruturado o seu texto, tá bom? À medida que a saúde mental não é considerada um fator primordial para o autocontrole do ser, corroboram-se consequências altamente preocupantes, como a mutilação e o suicídio. Tais tendências, então cuida que você já usou tais aqui em cima, né? Onde é que foi que eu vi, que foi que você escreveu? Se eu me lembro, se eu não me engano, você já escreveu o tais aí no texto, mas não sei aonde. Se não foi você, foi aqui eu escrevi corrigir antes. Tais tendências autodestrutivas sublinham-se em meio desesperador para aliviar a dor e o sofrimento psíquico, a exemplo da recente tragédia envolvendo a jogadora Valesca Oliveira, que se suicidou, o que sempre é palavra atrativa. Então, quando tiver o que, você tem que colocar o se, após saltar do 17º andar. Assim, reitera-se a importância de analisar pequenos comportamentos a fim de prevenir ações extremas, visto que o bem-estar geral depende de uma mente saudável que jamais deve ser negligenciada. Então, olha só, o que a prof quer que você entenda? O texto dissertativo, a dissertação, ela exige uma apresentação de tese, né, que é o seu posicionamento, que é aquilo que você vai defender, e a defesa dessa tese por meio de argumentos. Então, quais são os argumentos que você vai utilizar? Quais são os argumentos que você irá utilizar? Bom, eu vou utilizar a questão da pandemia e vou utilizar a falta de atendimento. Eu vou usar para mostrar esse problema da saúde mental, esse excesso de uso de rede social, esse excesso, essa excessividade de positividade tóxica, essa questão de comparação, esse fato de nós vivermos em uma sociedade do espetáculo. Então, veja que mencionar o exemplo dela, que comentar sobre o exemplo dela, que falar sobre o que aconteceu com ela, embora seja extremamente pertinente, isso não convence, tá? Então, assim, o que está por trás disso? Então, você poderia ter usado, por exemplo, como argumento principal nesse parágrafo, o fato de que a saúde mental ela é negligenciada pela sociedade, pelos entes queridos, enfim. Por quê? Porque as pessoas elas dão sinais e esses sinais não são vistos, entende? É algo nesse sentido. Mas o que eu quero que você entenda? Que não basta apenas trazer o caso dela, não basta apenas mencionar o que aconteceu com ela. Você precisa trazer isso como um argumento. De que maneira isso mostra, de que maneira isso comprova que realmente a saúde mental passa por problemas, a saúde mental ela é negligenciada, de que há desafios, etc, etc. Então, o que está por trás disso? Entende? Então, sempre se coloque no texto. Como que está a sua saúde mental? Como que você está? Como que está aí a ansiedade? Como que está a depressão? Como que está a insônia? Como que está a comparação? Como que está isso? E de que maneira você vê isso como um problema? Há um atendimento? Se você agora tiver uma crise de ansiedade e você for para uma UBS, por exemplo, você vai ter um atendimento na hora com o psiquiatra, com o psicólogo, com o terapeuta, entende? Então, são esses desafios. E aí, gente, o maior problema que eu vejo é a ignorância, tá? A ignorância. Por que a ignorância, gente? Ignorância no sentido de desconhecimento. As pessoas falam assim: ai, gente, mas é só dormir um pouquinho que passa, come o chocolate, você precisa descansar, você se cobra demais, sai um pouco das redes sociais, né? Ao passo que se a pessoa tivesse com apendicite,
ninguém manda dormir. Entende? Então é nesse sentido que você poderia pensar aí nessa redação. Em síntese, a saúde mental contemporânea, altamente deturpada após a pandemia da Covid, revela-se intrínseca a falta de autodomínio diante de um período hostil. Será mesmo? Será que podemos falar que foi falta de autodomínio? Portanto, fomentar a solidariedade e atenção a quem sofre com o mal do século é abraçar a busca pela harmonia entre o corpo e a mente. Conclusão, ok, eu só quero que você cuide aí sobre essa questão do autodomínio, tá? Para não menosprezar, entende? Foi isso que eu acabei de dizer. Será que é só autodomínio? Será que não é algo químico que tá ali no cérebro que falta, tá? E aí, gente, então o que que a prof quer que você reveja? A prof quer que você reorganize os seus argumentos. Eu quero que você pense aí em convencimento. Então, o que que você pensa sobre isso? De que maneira esse problema afeta a sociedade? Entende? Então, quais são os desafios para evitar que a depressão, que a saúde mental se deteriore? Entende? Beleza? Qualquer dúvida, meu amor, você entra em contato comigo que nós reformulamos e ajustamos aquilo que precisa ser ajustado, tá bom? É apenas uma escolha de argumentos. Você domina muito bem o texto, você escreve muito bem, apenas cuidar com atendimento ao tema, sempre focar naquilo que a proposta pediu. Belezura? Então vamos lá, vamos escrever redação? Bora, meu filho!